Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula, né? Noções de desenho geométrico, noções iniciais de desenho geométrico. Primeiro passo, a gente quer falar um pouco da introdução, do que é, na verdade, o desenho geométrico, né? A introdução sobre desenho geométrico. É isso que a gente vai iniciar. O desenho geométrico é a maneira de expressar graficamente a forma de determinado objeto, né? Então se resume mais nas questões da forma de objeto. Eu coloquei em maiúsculo aqui. Todas as coisas que conhecemos, seja na natureza ou na arquitetura, apresentam-se a partir de formas geométricas. Por exemplo, no caso, aqui nós temos uma estrada, tá certo? Aqui nós temos uma estrada, e essa estrada ela tem algumas formas geométricas, não é isso? Essa estrada ela tem algumas formas geométricas. No caso, aqui a gente vai ter o quê? Algumas linhas sinuosas. Nós teremos aqui algumas linhas sinuosas, tá bom? Uma outra figura, uma linha de transmissão, né, de energia. A gente pode observar que aqui nós temos retas paralelas. Então isso é uma forma de mostrar para vocês que na natureza, a matemática, a geometria, o desenho geométrico está sempre presente, né? Nós temos aqui retas paralelas, que são essas linhas de transmissão. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem uma lá atrás, né, que não está muito visível. Então são 7 retas paralelas. Essa bola maravilhosa aqui, ó, também da natureza, né? Foi a única que eu achei lá na internet, tá, gente? Não é porque eu sou flamenguista, não. Uma bola de futebol nos remete a uma esfera, né? A gente pode observar que aqui nós temos uma esfera. Outra situação em que a gente encontra na natureza. As pirâmides do Egito, por exemplo. As pirâmides do Egito são formas geométricas. É isso? Sólidos geométricos que a gente vai trabalhar também. Chegou alguém lá, deixa eu ver quem foi que chegou. Deve ser a colega que saiu ainda agora. Vamos ver. Cadê ela? Pronto, permitir. Então tá. Continuando o nosso slide, voltando para o nosso slide, aqui é uma outra forma geométrica que se encontra na natureza, né? No caso, por exemplo, é um arco natural. Você pode observar que é uma coisa maravilhosa, muito bonito, né? Isso está na natureza. A matemática está em todo canto, gente. Tá certo? A gente observa isso na própria natureza. Pessoal, eu passei um slide aqui demais. Certo? Então aqui, ó, nós temos aqui um arco, né? Um arco natural. Também uma forma geométrica. Aqui nós temos, né? Lá é a chamada ponte arábiga, o arco tangente ao tabuleiro na ponte, né? Olha lá, nós temos um arco que ele está tangenciando, se nós observarmos aqui, ó, ele está tangenciando a reta, né? Nós temos uma reta e essa reta, deixa eu só escrever aqui para você ficar melhor. Olha só, aqui nós temos uma reta, né? A gente pode observar aqui, ó, passando de vermelho, uma reta e aqui uma tangente, né? Uma tangente. A coordenação motora já não é mais a mesma, mas a gente pode perceber, fica aí a explicação, né? Na natureza a gente encontra isso, certo? Também é uma forma de desenho geométrico. Aqui a gente pode perceber o que? Lá no Congresso Nacional, né? Celso Niemeyer trabalhou muito o desenho geométrico. Aí aqui a gente pode perceber que o desenho geométrico está muito presente na construção, na arquitetura, principalmente de Oscar Niemeyer, que revolucionou essa questão.
Ó, uma, duas retas, não é isso? E fora isso nós temos duas semisferas aqui, ó, uma aqui e outra aqui. Uma que representa o pobre de cabeça para baixo, outro rico, né? Segundo a ideia de Oscar Niemeyer. Também está presente. Muito bem. Geometria significa em grego medida da terra. Já chegou mais alguém lá. Vamos ver quem é que chegou. Meu Deus. Mais alguém atrasado. É a Cláudia. Entra, Cláudia. Outro, Lucas. Beleza. Então a gente pode ver aqui, ó. Geo significa terra, né? Geo significa terra e metria significa medida. Então, geometria, medida da terra. Ok? Agora é uma coisa muito importante que eu quero que vocês guardem aí. Já estão quase entrando, dando o pontapé inicial. O desenho geométrico, ele baseia-se nesses 4 pilares aqui. O ponto, não se esqueça, o ponto, a linha, depois a gente vai transformar em reta, o plano e o sólido. Isso é a introdução do desenho geométrico. No caso, o ponto, ele não tem dimensão, mas é muito importante, porque o ponto ele forma muitas coisas, forma até as figuras espaciais, né? A linha tem apenas uma dimensão, certo? O plano tem 2 dimensões e o sólido tem 3 dimensões, por isso que ela está em 3D, né? Por isso que ela está no espaço, uma figura espacial, ok? O ponto é a figura geométrica mais simples, não tem dimensão, isto é, não tem comprimento, nem largura e nem altura. É determinado pelo cruzamento de 2 linhas, representado por um simples ponto e pela letra maiúscula. Tá? O ponto é sempre... Se eu fazer um ponto, eu represento, por exemplo, pela letra A maiúscula. Mais um ponto aqui é o ponto B maiúsculo. É assim que é a nomenclatura da representação do ponto. Tá? O ponto geralmente por exemplo, é o cruzamento de 2 linhas, ó, de 2 linhas curvas, por exemplo. Nós temos aqui um ponto, ó, né? Aqui, ó, um ponto. Certo? Olha aqui os tipos de ponto. Como é que na nomenclatura a gente marca os pontos? Nós podemos fazer apenas ele assim, dessa forma, ou um xizinho, né? Ou, aliás, uma cruzinha ou um xizinho, ou também acontece muito quando a gente está marcando um ponto no compasso, ele sai dessa forma aqui, ó. O ponto vai acontecer aqui nesse caso. Tá certo? Então quando você está trabalhando com compasso, vai acontecer a seguinte questão. Você vai procurar um ponto, né, no plano e você vai achar dessa forma, usando o compasso, que a gente vai usar muito o compasso. Ok? Como é que surge a reta, a linha? A linha é o deslocamento, não vou falar de reta agora não, vou falar de linha. A linha é o deslocamento contínuo de um ponto. Ora, se eu pego um ponto e vou repetindo ele, né, sucessivas vezes, ordenando o vetor uma direção, o que vai acontecer? Eu terei uma reta que eu vou chamar de reta R. E sempre uma reta é representada por uma letra maiúscula. Se o ponto é com a letra maiúscula, a reta é com a letra minúscula. Ok? Não se esqueça disso. Será sempre reta, será sempre minúscula. Beleza? Agora, o plano, a gente já tem... É uma figura de superfície, né? A gente vai ter que representar ele através de letras gregas, né? Por exemplo, o π, o alfa, deixa eu ver qual é esse aqui. Isso aqui eu não lembro mais. Epsilon, né? Aí eu tenho aqui o φ, se eu não me engano. Isso aqui eu não me lembro. Meu Deus. O alfa, não é? E por aí afora. Ok?
Então é assim que nós vamos representar, por letras gregas. Agora o sólido. O sólido é uma figura espacial. É uma região no espaço, ele fica no espaço. E o que é interessante é que ele apresenta 3 dimensões, é tridimensional, né? São 3 vetores, né? Por exemplo, nós temos a seguinte situação. Ó. Ele vai ficar no espaço. X, Y e Z. Então, por isso que ele é uma figura tridimensional, né? Porque ele encontra no espaço, é uma figura sólida. E apresenta volume. Muito interessante. Ele apresenta volume, com 3 dimensões. Ok? A gente pode observar aqui, ó, né? Esse desenho que eu fiz agora, você pode observar aqui nesse ponto. Ó. Aqui em cima, por exemplo. Né? X, Y e Z. Tá? Muito bem. Agora a classificação das linhas. Quanto à forma, uma linha ela pode ser sinuosa. Que nem aquela estrada lá. Uma sinuosa ela não tem um formato adequado, né? É cheio de curvas irregulares, na verdade. Tá aqui embaixo aqui uma forma de uma curva irregular, né? Olha aqui. É toda sinuosa. Agora olha só, a gente trabalha muito com isso aqui em geometria, ou em desenho geométrico, né? No caso, uma linha de linhas curvas. A gente usa muito o compasso para poder traçar algumas medições, aferir algumas coisas. Não é isso? Muda a direção, ele muda, é tipo o ponto quando muda de direção, vai na direção contínua, mas ele faz uma curva, né? Vai mudando a direção respeitando um determinado ponto no centro. Tá bom? Isso aqui são linhas curvas. Agora uma linha mista. Essa linha aqui, ó, ela é mista. Por quê? Porque ela é composta de linhas retas, né? Reta, depois tem curvas. Ó, né? Círculos. Que aqui no caso, por enquanto, nós estamos chamando de curvas. Ó, né? Então é mista. Classificação das linhas, continuando na classificação das linhas. Quanto à forma, ela pode ser uma linha poligonal, né? Por que poligonal? Porque são retas, mas ela não tem curva. O que acontece aqui? Ela forma ângulos. Por isso que é um polígono. Inclusive aqui é um polígono aberto, né? Não é um polígono fechado. É uma linha poligonal. Ok? Agora sim, linhas retas. Quanto ao projeto do ponto P, segue sempre na mesma direção. Olha aí. Isso aqui é uma linha reta. Outra figura que a gente vai trabalhar muito, as curvas e agora as retas, no nosso desenho geométrico. Também trabalhamos muito com isso aqui, linhas onduladas, né? E são regulares, são curvas regulares no caso aqui. Certo? Todas as curvas são criadas através de uma semicircunferência. Ok? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 semicircunferências. Os seus raios e tudo. O raio sempre é constante, né? Tem todas essas curvas, ela tem o mesmo tamanho, o mesmo raio. Agora olha só, quanto à posição no espaço. Bom, as inclinadas possuem uma angulação diferente, de 0, 90 e 180 graus. Essas são as inclinadas. Geralmente são construídas com o auxílio dos esquadros, que é o que eu pedi para vocês comprar, de 60 e 45 graus. Depois a gente fala sobre esse material, depois dessa apresentação. Ok? Quanto à posição no espaço. Ora, pode acontecer de duas maneiras, principalmente, né? Ela pode possuir um ângulo de 0 ou então de 180 graus. Aqui, no caso, nós temos, se eu pegar um ponto, deixa eu fazer aqui, se eu pegar um ponto bem aqui, ó, aqui no centro, né, vou chamar de ponto A, esse ângulo é um ângulo raso, de 180 graus. Tá? Agora, geralmente, construídas com o auxílio da régua paralela ou régua T. Eu já vou falar mais na frente dessa questão da régua T. Então, vamos lá. Quanto à posição no espaço,
Agora, no espaço, ela pode ser vertical, possuindo angulação de 90 graus. Geralmente não são construídas com auxílio de esquadros, né? A gente usa os quadros para poder construir a posição dela no espaço. Agora, as retas paralelas, é bem simples, né? Tem a mesma distância aqui, ó, o que a gente viu lá no prédio do Congresso Nacional. Isso aqui tem o mesmo espaço, tá bom? Não se esqueça. São retas paralelas. Esse é o princípio básico, eu sei que vocês já conhecem todo esse assunto aqui. Já trabalharam com geometria plana. Mas é o princípio básico para a gente trabalhar o desenho geométrico. Ok? Aqui, ó. Perpendiculares. Duas linhas são perpendiculares quando formam entre si um ângulo de 90 graus. A representação, todos conhecem, do ângulo de 90 graus é isso aqui, ó. Aqui é 90 e aqui é 90 também. Ok? Linhas oblíquas. Quer dizer, essas linhas oblíquas, né, são linhas que não tem 0 grau, não pode ter ângulo de 90 graus, de 0 grau, de 180 a 370. Né? Então pode ter qualquer outro ângulo, menos desse. Porque quando eles têm esses valores, aí eles vão ser ângulo raso, vão ser ângulo reto, não é isso? Vão ser ângulo de 360, bom, aí não convém. Então, os ângulos, linhas oblíquas, ela tem que ter ângulos, né? Por exemplo, se essa, eu estou supondo, de repente, isso aqui poderia ter 60, 40, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar uma reta aqui perpendicular. É menor, né? Eu acho que vai ter uns 30 graus aqui. 30 graus. Então, se tem 30 graus aqui, aqui vai ter 150. Supondo, tá? Não estou medindo não. Estou só dando uma ilustração. Tá? Porque essa outra aí vai ter, para ter 90 vai ter que ter 60. Esse pedaço chegar até a linha vermelha. Legal. Agora a classificação das linhas. Vamos lá. Quanto à definição. Nós temos, isso aqui é importantíssimo para a gente trabalhar a questão do desenho geométrico, né? Linha reta é aquela que não possui início e fim. Essa é uma linha reta, né? É a reta chamada. Aí temos a semi-reta, é aquela que possui início, mas não possui fim. E o segmento de reta é aquela que possui início e fim. Ok? Entenderam a diferença entre as duas, né? Então tá ótimo. Tá aqui um exemplo. Linha reta ou reta. Tá aqui a reta. A reta R, por exemplo. Essa reta R aqui, ela não tem fim, ó, ela segue até para o infinito, né? Para cá, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ok? E a semi-reta? Olha aqui, eu tinha uma reta, botei um ponto aqui e separei, ó. Tem uma semi-reta para cá, que eu vou chamar de semi-reta S, e aqui eu vou chamar de semi-reta T, por exemplo. T. Né? Tem início, mas não tem fim para a esquerda. Tem início, mas não tem fim para a direita. Enquanto a reta não tem fim, nem para a esquerda nem para a direita. E o segmento de reta? Olha aqui, ó, o segmento de reta ele está entre CD. Está entre CD aqui, ó. Né? O ponto CD de extremidades determina o segmento CD. Olha aqui a nomenclatura dele, ó, CD. Isso é em geometria plana, geometria euclidiana. Retas suporte. Retas suporte. É aquela que contém o segmento de reta. Por exemplo, quem é a reta suporte aqui? A reta suporte aqui é a reta R. Ela está suportando o segmento de reta que vai de A até B. Ok? Aqui o segmento de reta está aqui no meio. Aqui, ó. Esse é o nosso segmento, nosso segmento de reta, que vai de A até B. Aí a reta suporte, por que ela é suporte? Porque ela está suportando, ela serve de base para você traçar o segmento de reta de A a B.
Ou seja, o segmento de reta AB está sobre a reta R. Estamos já dentro do desenho geométrico, hein? Essas são as funções básicas, início de tudo. Quanto à definição, segmentos colineares, que são segmentos colineares. Diz-se haver segmentos colineares quando uma reta suporte possui vários segmentos. Olha aqui, ó. A reta suporte é a reta R. E aqui eu tenho dois segmentos iguais, ó. Estão iguais. São colineares, estão na mesma linha, né? Então tá aqui, segmentos colineares. Segmentos congruentes. Eu só quero fazer uma pequena observação aqui. Por coincidência, eles aparentemente são iguais. Mas colineares quer dizer que eles estão na mesma reta suporte, na mesma linha. Por isso que é colineares. Estão na mesma reta, né? Reta lineares seria melhor, né? Mas são colineares, estão na mesma linha. Agora, para serem iguais, eles são congruentes. Outro lado também aparentemente parece ser congruente. São segmentos que possuem a mesma medida. Ou seja, AB é igualzinho a CD. Certo? Aí. São congruentes, segmentos congruentes. Ok? Olha aqui, segmentos consecutivos. Com segmentos consecutivos. São segmentos dispostos em sequência, onde a extremidade do primeiro vai para o segundo e o início do segundo, assim sucessivamente. Entendeu? Por exemplo, eu vou colocar uns pontos aqui. Não é preciso não, mas eu vou colocar uns pontos. Aqui nós temos, por exemplo, o ponto A, o ponto B, o ponto C. O segmento não tem pontuação, mas eu estou colocando só para a gente fazer uma ilustração. O ponto D, o ponto E, o ponto F e o ponto G. E o ponto G. O negócio é chegar no ponto G. Então, olha, o primeiro segmento vai de A a B, o segundo de B a C, o terceiro de C a D, o quarto de D a E, o quinto, deixa eu colocar o tracinho aqui em cima, o quinto de E a F e o sexto de F a G. Esses são os segmentos. Segmentos consecutivos. E agora segmentos adjacentes. São segmentos colineares e consecutivos. Entendeu? Os segmentos adjacentes, ele tem que ser colinear e tem que ser consecutivo ao mesmo tempo. Aqui o segmento AB, ele é colinear, porque está na mesma linha, reta suporte, não é isso? E também é consecutivo, está na mesma sequência. Ele é consecutivo a quem? A BC. E o BC colinear é consecutivo a quem? A CD. E assim sucessivamente a DE. Então são segmentos adjacentes. O segmento AB é adjacente a BC, que por sua vez é adjacente a CD, que por sua vez é adjacente a DE. Então, entendido. Segmentos adjacentes. Agora, vamos aqui, um resumão, né, da nossa explicação aqui, tudo sobre a classificação das linhas, alguns símbolos consecutivos, né? Isso aqui são todos os símbolos que a gente costuma, alguns símbolos que a gente costuma utilizar no desenho geométrico, né? Isso aqui eu já acabei de fazer para vocês, né? Isso aqui é um símbolo que indica o segmento de reta. Esse aqui é um símbolo que indica o perpendicularismo, a perpendicular. Aqui é o símbolo das paralelas, símbolo das coincidentes, congruentes
Oblíquas. Quadrangular. Quadrangular. Aqui é o símbolo dos ângulos, né? Ó, a gente já conhece. O circular. Né? A reta R, que é um Rzinho pequeno, a gente também já conhece. Retangular. O símbolo retangular. Semicircunferência. Olha aqui um símbolo semicircunferência. O triângulozinho, que é simples. Aqui, gente, faltou esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó. Tá? Ou seja, é o símbolo do ângulo de 90 graus. Entendeu? É o símbolo do ângulo de 90 graus. Então, basicamente, a introdução, né, do desenho geométrico é isso aqui. É o que vocês acabaram de ver. Tá certo? Essa é a introdução do desenho geométrico. Deixa eu desfazer. Muito bem. Então, vamos passar agora para outra... Só um minuto. Isso aí, então, essa foi a nossa apresentação, né? Vamos